Sem Soares é melhor. Sabe o jogo. O Bahia com o homem daquele estava armado pro resto da vida. Fala tu, tricolor! Sextou! Vou trazer para vocês a mídia da Bahia falando do jogo do Grêmio e Bahia, que vai acontecer amanhã sábado. Eles falaram sobre como o Bahia se encontra no momento, as possíveis contratações do Bahia e tudo sobre o jogo de amanhã. Acompanha aí, deixe seu like, seu comentário e bora pro vídeo. É o seguinte, amanhã tem Bahia, o tricolor já vai encarar o Grêmio. Aliás, né, o Grêmio é um adversário que o Bahia vai ver muito nos próximos dias. Com a semana cheia para treinar, Renato Paiva segue trabalhando em busca da melhor estratégia para enfrentar o vice-líder do Brasileirão. Da última vez que isso aconteceu contra o Palmeiras, o esquadrão levou a melhor. Mas o técnico sabe que não pode menosprezar o Grêmio, que venceu 6 dos últimos 7 jogos que disputou. É muito difícil travar o Grêmio a nível ofensivo. Grande mobilidade no seu jogo, qualidade individual nos seus jogadores, mas é uma equipa que não é perfeita, como não há nenhuma, sabendo que vamos defrontar uma grande equipa, mas o Grêmio também sabe que vai defrontar uma grande equipa e vai jogar numa realidade que é Fonte Nova, quando está, a maior parte das vezes como está, apoiando a nossa equipa, é muito difícil para os adversários. E a torcida também está confiante no triunfo. 1-0. Não vou longe não, porque ele quer demais atrás de casa, né? 2-1 o jogo, Bahia. E Tassiano vai fazer ali da casa. Vai derrubar, aí é gol de Everaldo. Gol de Everaldo. E, se possível, aos 49 minutos do segundo tempo. Depois de cumprir suspensão, Everaldo está de volta à disposição do técnico Renato Paiva, mas vai ter que brigar pela vaga com Vinícius Mingotti, que foi titular nos últimos 2 jogos e marcou o primeiro dele contra o Fluminense. Olha, eu acredito que centroavante vive de gol, então eu venho trabalhando muito no dia a dia para que eu possa ajudar a equipe da melhor forma e isso não é diferente também meus companheiros, então a gente trabalha muito para que a gente possa fazer os triunfos mesmo. Enquanto o ataque do Bahia ganha reforços, o ataque gremista deve ter uma baixa importante. Com dores no joelho, o atacante Luís Soares pode ser poupado para o confronto da Copa do Brasil. Mas o uruguaio cogita até se aposentar por causa desse problema, desfalcando o Grêmio nos 3 duelos contra o esquadrão. Ele sim tem dores no joelho também, tem outras coisas acontecendo, mas isso aí já foge de mim. Isso aí é um problema do presidente. Eu espero que as coisas possam se resolver da melhor maneira possível, entendeu? Para que a gente possa continuar tendo o Soares. Com 16 gols e 9 assistências pelo Grêmio, Luizito é o 9º maior artilheiro do futebol brasileiro na temporada. Para tratar as dores no joelho, ele já acertou com a direção gremista uma viagem para Barcelona, mas ainda sem data marcada. Sem Soares é melhor. Sabe o jogo. O Bahia com o homem daquele estava armado pro resto da vida. Se o Soares não vier, o Soares vá se recuperar lá em Barcelona, fique por lá um mês e deixe esses 3 jogos contra o Bahia passar para depois você voltar. Não, sem Soares certamente é um ganho para o Bahia, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, o que o Paiva pode promover, né? O que pode ter de novidade na equipe tricolor que vai encarar o Grêmio amanhã. Bom, primeiro, são 2 times com 2 realidades diferentes, completamente díspares, e com prioridades também diferentes. Por exemplo, o Grêmio, a prioridade dele agora é ser semifinalista da Copa do Brasil. Ele até descarta, não é descartar o jogo, porque ele veio para cá para ganhar, mas vai botar um time misto, um time alternativo, vai poupar os jogadores para terça-feira, que é o jogo que realmente ele tem interesse. E é bom que o Soares, pelo que eu sei, ele veio para Salvador, mas não vai jogar o jogo de amanhã, vai ser preservado para o jogo de terça-feira. Em compensação, já o Bahia não tem como eleger prioridade. O Bahia vai mal no Campeonato Brasileiro, vai muito mal, mas em compensação vai muito bem na Copa do Brasil. Poderia escolher? Não. Ele tem a opção de no Brasileiro melhorar, fugir, parar de flertar com o grupo de rebaixamento. Ele está 1 ponto do grupo de rebaixamento, então tem que ganhar do Grêmio. Eu acho que tem tudo para ganhar. É um jogo aí que 1-0, 2-0, dá para ganhar do Grêmio amanhã. Agora, em compensação, na terça-feira, aí o buraco já é mais embaixo. Aí é valendo. O Grêmio, obviamente, vem para cá para buscar o empate ou até para ganhar, para se tranquilizar para o jogo de volta.
aí a história vai ser diferente. Agora, o Bahia tem condições de ganhar? Tem. A questão toda é o técnico. É o técnico. A gente não sabe o que ele vai fazer. Não sabe qual time que ele vai colocar em campo, não sabe qual esquema que ele vai colocar em campo. Ainda bem, eles estavam conversando com o Rafael aqui, no off, ainda bem que ele não disse, olha, vamos pegar o Grêmio, que é vice-líder, porque os dois vieram juntinhos, abraçadinhos lá de trás, só que um filho mais rico se destacou, o técnico sabia o que fazer, e o Bahia está no meio do caminho. O que me preocupa muito mais ainda é que segunda-feira é a abertura da janela, e até agora nada de tão importante vindo para o Bahia. Isso é que preocupa. Assim, eu até entendo essa nossa ansiedade, e a do torcedor principalmente, né? Que pergunta dia a dia, mas eu acho justo a gente esperar a segunda-feira, né? Porque eu não quero acreditar que tanto Bahia quanto Vitória estão esse tempo todo aí e que não engatilharam nada, né? Mas hoje em dia o anúncio só é feito quando a caneta está ali pronta para ser assinada, até para não levantar aí, né, interesse de outros clubes. Equipes. Já já a gente vai falar da situação do Gilberto. Não, o Bahia, além do que o Emílio falou, tem uma questão que preocupa também, né? O Paiva tem sua grande parcela, né, de culpa nesse desempenho horroroso do Bahia, desse início de Série A, mas os erros individuais também que o Bahia vem cometendo continuam grosseiros, né? Coisa assim inacreditável. E me preocupa muito porque não é falta de treinamento, né? O que o Cicinho fez, mas o Matheus Claus daquele gol lá foi uma coisa medonha, né? O Cicinho dá uma pichotada para trás, completamente equivocado, com a falta de categoria que o Zé Carlos, eu acho que deve ter tido pesadelos aí. Mas, e o Matheus Claus também saiu muito mal do gol, né? Eu nunca vi um goleiro sair de uma bola alta, sair com os braços baixos e tal. Então, o Bahia continua tendo também muitos erros individuais, o que prejudica bastante. E aí você pega times que têm jogadores decisivos e acontece o que aconteceu contra o Fluminense, né? Então, o Paiva precisa conversar muito com esses jogadores. Não é só treino. Treino é fundamental, mas os jogadores do Bahia têm algum problema de autoconfiança ali, tem algum problema ali na hora de fazer o que tem que fazer, parece que treme, né? Não sei se o elenco está sendo acompanhado por algum psicólogo. Se não tiver, eu acho que está mais do que na hora de ter alguém lá, ou trocar profissional, me desculpe, é profissional que não sei nem quem é, mas o Bahia, a quantidade de erros individuais é absurda, né? E aí, já falando da questão do time, você tem o Mingote, que parece que caiu nas graças do Paiva, né? Talvez o Everaldo continue no banco, né? Tem que jogar Tassiano de qualquer jeito, até porque Tassiano não pode jogar no meio da semana pela Copa do Brasil. E na esquerda, que ele manteve o Chaves com o Rian voltando. Manteve o Chaves com o Rian. Eu previa isso aqui, você lembra que eu falei aqui? É isso que não dá para entender, né? Não dá isso, ele continua com algumas incoerências, né? E o time continua muito estável. A dificuldade, esse gol até foi um gol bonito, trabalhado ali junto com o Kaique, que inclusive vem crescendo de produção, né? Mas o Bahia tem uma dificuldade, se você quem assistiu o jogo viu, o Bahia fez esse gol e depois foi uma dificuldade enorme de conseguir construir de novo, né? Depois que tomou aquela virada relâmpago, com a entrada do Daniel, o Bahia conseguiu movimentar um pouquinho no segundo tempo, mas insuficiente para conseguir sequer empatar. Então o Bahia continua com um problema muito grande de construção ofensiva. E isso aí tem que partir do seu Paiva, né? Porque em alguns momentos eu não consigo entender. A gente sabe que o Daniel e o Mude não são nenhum craque, não são unanimidades, mas são jogadores que têm características ofensivas que podem agregar em determinados momentos do jogo. E o Paiva tem escanteado os caras de uma forma assim que me preocupa muito. Já que não vai ficar, avisa logo, não quero o Mug, não quero o Daniel, os meninos vão ser negociados e tal. Mas fazer o que estão fazendo e o Bahia precisando de poder ofensivo e não utilizar eles, eu acho muito preocupante. E aí tem que entender o que é que se passa na cabeça do Paiva. Mas uma coisa é certa, o Bahia precisa ganhar de qualquer jeito. A Copa do Brasil é importante, é dinheiro. A gente tem que lembrar que o Bahia também não tem desespero para ganhar esse dinheiro assim, né? Para mim, o momento mais importante é o Bahia conseguir se afastar da zona de rebaixamento. Então, se tiver que optar por alguma situação, que opte pela Série A. Jogar né? tudo amanhã. Porque jogar tudo que tem amanhã contra o Grêmio para poder sair com os 3 pontos. O que eu fico olhando é que a gente está repetindo as mesmas falas desde que começou o campeonato, desde que ele começou esse projeto aí no Bahia. As mesmas falhas têm acontecido em todos os jogos. Não é uma coisa que acontece no futebol. Para você fazer um gol, alguém precisa errar. Mas a gente está errando sempre no mesmo jeito, da mesma forma. Não tem cabimento o Bahia jogar um jogo que jogou contra o Fluminense e a gente abrir a boca e falar que foi um esquema que deu certo. Pô, o Fluminense teve 5 oportunidades, 6, se não fosse o goleiro do Bahia, o Danilo, que voltou assim numa excelente forma e praticando defesas incríveis, o Bahia tomaria uma goleada. Aí,
Por que eu falo isso? Um esquema, até que ele queira jogar naquele esquema, levou o sufoco, levou, é normal, o Fluminense precisava vencer. Agora, aquela jogada do gol, ela precisa se repetir, porque é que nem time pequeno, Bahia não é time pequeno. A gente não está acostumado a ver o Bahia perder jogos do jeito que a gente tem perdido. Jogando atrás, jogando com medo, o Bahia sempre foi um time que atacou, que buscou o gol, e a gente não viu isso. Na hora que buscou, de uma certa forma acertada, o gol saiu. Aí perde-se um jogador, o Fluminense com um jogador a menos, não teve medo, não botou outro zagueiro, continuou improvisado, botou um volante para jogar de zagueiro, e aí entra aquele detalhe, que os jogadores mesmo eles se reclamam e se queixam um do outro, que está faltando alguma coisa. Olha, gente, é difícil a gente às vezes fica lembrando do passado assim, mas é o que eu falei desde o início aqui. Eu sei da intenção do City, a gente é torcedor do clube, a gente é baiano, a gente quer uma Bahia diferente, mas não adianta. O Bahia tem uma forma de jogar que não vai jogar igual o City na Inglaterra. É um DNA do clube. Podia perder até de 5, de 10 do Fluminense, mas a gente não está acostumado a perder desse jeito. A questão que precisa entender é justamente essa, o jogador precisa entender isso. Que precisa do começo ao fim. A gente hoje, pô, com toda franquia, assim, firmeza no que eu estou falando, o Bahia sempre teve jogadores como o Jacaré para compor o grandes ídolos. Que marcava, era Baiaco. Baiaco pegava a bola, dava para Douglas jogar, dava para Eliseu, dava... E assim, todos os times têm que ter esse jogador. Hoje a gente tem um grande exemplo de Jacaré, da entrega do que é o Bahia, do DNA. Jacaré hoje é ídolo das crianças, onde ele chega é festa porque ele se identifica. Então é isso que a gente quer que o City entenda e que os jogadores que jogam no Bahia entenda isso, que a gente pode perder os jogos, mas não da forma que a gente tem perdido. É isso. Que tenha o desejo anímico do clube. Agora, o que eu vejo ali, e aí na posição que você jogava, você tem a concepção e execução. Primeiro você pensa para depois executar. Futebol é uma coisa, tem a concepção antes do jogo, com a bola rolando, a história muda. A gente viu que o gol do Bahia veio de esquerda para a direita. Mas se você observar o jogo todo, o lado mais fácil para o Bahia atacar era o lado direito, em cima de Marcelo. Marcelo estava uma água, uma manha ali de defesa. Em nenhum momento o técnico se atentou que poderia concentrar o seu jogo ali. Ele não sabe enxergar o adversário e tirar proveito, né? Até porque o Bahia ficou com um jogador a mais na partida e não conseguiu se sobressair. Falando sobre contratações... Então, Tricolor, este foi o vídeo do Jogo Aberto da Bahia falando sobre o jogo entre Grêmio e Bahia que vai acontecer amanhã sábado pelo Brasileirão e também os outros 2 jogos que vai acontecer pela Copa do Brasil. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse jogo, quanto vai ser o placar, se o Grêmio vai ganhar, qual a dificuldade e tudo mais. Até o próximo vídeo, deixe seu like, seu comentário e dá-lhe Grêmio.